Boa tarde, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você, como sempre, tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o CB é uma parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Eu sou Mariana Niederauer e aqui comigo a pediatra Natália Sarquis. Olá, doutora, como vai? Olá, tudo bem? Bom, essa semana a Justiça do DF suspendeu a volta às aulas presenciais na rede pública, mas a rede particular começou já de forma escalonada a voltar com as atividades presenciais. Na sua análise, quais são as medidas necessárias para que a segurança sanitária das crianças e, por consequência, também dos familiares, seja mantida? É o que acontece. A gente fez uma avaliação que o risco da gente retornar à escola ou ficar em casa, o risco era para o desenvolvimento da criança, é melhor que essa criança retorne à escola. Então, foram feitas algumas orientações para as escolas particulares para elas retornarem. Como, por exemplo, o uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento das crianças, à medida do possível, dentro da sala de aula e, principalmente, a orientação para a família sobre o que as escolas estão fazendo. Uhum. E como conversar, então, com as crianças para que elas entendam essa realidade e consigam seguir as normas, né? O importante é a gente conversar de uma maneira bem lúdica e explicar a ela que está tendo um quadro viral, que o vírus ele pode estar presente nos brinquedos, na roupa do amigo e, inclusive, no próprio amiguinho. E que essa criança, ela não pode abraçar, não pode beijar, mas ela pode cumprimentar essa outra criança de uma forma diferente, com os pés, tocando o cotovelo, né? Esse clássico. Às vezes só levantando a mãozinha. E a gente fazemos essas orientações e assim a criança ela consegue compreender mais. E além disso, é importante a gente ensinar essa criança como que ela deve colocar a máscara e retirar a máscara. E principalmente fazer a higienização correta das mãos. Principalmente com água e sabão e, se não for possível, com álcool a 70%. Uhum. E ali na sala de aula, a gente sabe que as escolas estão cumprindo o distanciamento, mas tem orientações também para, enfim, quando higienizar, onde dispor os pontos de álcool em gel para higienizar as mãos? A gente tem toda essa orientação, as escolas elas foram orientadas sobre a frequência da higienização das mãos, aonde colocar esse dispositivo de álcool em gel. Então, normalmente a criança, quando ela chega à escola, ela já é orientada à higienização das mãos e a cada 2 horas as escolas elas providenciam a orientação da troca de máscara para as crianças. Além disso, os brinquedos são todos higienizados com uma hora específica. Uhum. E nas atividades mais lúdicas, enfim, intervalo, como que funciona? Quais são as orientações? A orientação é que essa criança brinque muito ao ar livre, então em ambientes abertos, em parquinhos, porque a gente tem uma menor circulação do vírus em ambientes abertos e a gente orienta também que dentro da sala de aula a criança não fique brincando muito junta. É claro que às vezes ocorrem exceções, mas na medida do possível a gente consegue organizar a sala de aula de uma forma que fique proveitosa e com segurança. Sim, e no momento do lanche, que é um momento que você vai ter que retirar a máscara, como que são as orientações para os professores, para a equipe pedagógica, para que evite, disseminação do vírus? A orientação é que quando a criança chegue no refeitório, no ambiente do lanche, ela higienize as mãos, retire a máscara e coloque em um recipiente, num saquinho, numa caixinha específica, e que uma criança não fique grudada na outra, que ela possa ter esse distanciamento na hora da refeição. E assim a gente consegue manter uma segurança. Uhum. E assim, nem todos os pais, é escolha do pai mandar ou não a criança para a aula presencial. Como que funciona para quem decide ficar em casa, Quais são as dicas para, enfim, para a criança manter o foco ali no estudo? É interessante pedir para ela todo dia vestir o uniforme, por exemplo, para ela entrar naquele clima de aula? A aula online eu acredito que é um desafio para os pais, no dia a dia, ainda mais porque muitas vezes eles têm que conciliar com o home office.
né, que precisa ser feito. Então, o que a gente orienta é que a escolha de colocar o uniforme ou não seja da criança, que se ela se sentir confortável, feliz, coloque o uniforme e que os pais sempre mediem façam a mediação dessa aula online, ou o pai, ou a mãe, ou o cuidador mais próximo àquela criança, para que a gente possa manter um foco correto e um aprendizado com qualidade. Sim, voltando então para casa, né? Da sua experiência em consultório, né, atendendo pais, quais são as principais dúvidas que eles estão tendo nesse período de pandemia e as queixas também de dificuldades, né, de lidar com um momento de distanciamento em que você precisa ficar muito mais tempo em casa? Sim, as crianças elas têm sofrido muito com esse distanciamento, com o isolamento social, elas não compreendem por que elas têm que ficar tanto fora, né, tanto longe dos amigos, né, esse contato é muito difícil. Então, o que a gente tem orientado é que os pais conversem muito com elas, expliquem o que realmente está acontecendo e, às vezes, comecem a observar se não vale a pena o retorno à escola para o melhor desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança, porque o que a gente tem observado é que o índice de depressão, de ansiedade infantil, nessa época da pandemia, aumentou muito. E é justamente pelo fato do isolamento. Então, a criança está em casa, ela não se adapta muitas vezes àquela atividade online, os pais estão ausentes, estão fisicamente em casa, mas estão ausentes por causa do trabalho, e a criança muitas vezes se sente sozinha, e aí acontece a ansiedade. Então, às vezes, o retorno à escola é positivo, mas para aqueles pais que acreditam que é melhor ficar em casa, que eles conseguem dar esse suporte, a orientação é que eles brinquem muito com a criança, evitem telas, que eles fiquem assim juntos, brincando. Um jogo da memória, um quebra-cabeça, um desenho, uma colagem, brincadeiras ao ar livre, como andar de bicicleta, brincar de bola, brincar de boneca, sentar no chão para poder dividir aquele momento com a criança. E a gente sabe que essas atitudes irão diminuir a chance de ansiedade, de depressão na infância. E, bom, a gente tocou num assunto aqui, acho que é um dos temas desse período, que é o uso de telas, né, pelas crianças. Como que isso pode afetar o desenvolvimento de crianças, de adolescentes, de bebês até, né? Porque muito em casa acaba que fica cada vez mais difícil, né? Evitar esse contato com telas. Sim, com certeza. O uso de tela no período da pandemia, ele aumentou exponencialmente. O que acontece é que os pais, por causa das atividades de casa, as próprias atividades rotineiras, ou mesmo por causa do trabalho, eles colocam a tela para a criança ver, porque a criança fica ali entretida, ela não dá trabalho, vamos dizer assim. E o que acontece? Quando a criança está em frente à tela, ela acaba não desenvolvendo. Eu não tenho estímulo neurológico ali. Então, a criança não está tendo experiência sensorial. E o que, para o desenvolvimento, a gente precisa dessa experiência. A criança precisa pegar, ela precisa experimentar. E na tela a gente não tem isso. E, além disso, a gente tem um maior tempo de tela na infância, faz com que a gente possa ter problemas visuais também. Então, a gente observa um aumento de miopia, por exemplo. Então, é um fator que a gente precisa ficar atento. Sim. E aí, você já falou algumas coisas, né? Algumas orientações, como o jogo da memória. Tem alguma outra dica, assim, caso outras opções? É seguro, por exemplo, sair para fazer uma atividade em parques, né? Atividades ao ar livre, em áreas mais extensas, embaixo do pilotis ali? Sim, é super seguro. Eu oriento os meus pacientes, com certeza, a sair em ambientes abertos, sem contato com outras pessoas. Então, assim, levar um patinete, um patins, uma bola, um bambolê, né? Um brinquedo tão antigo, mas que traz um desafio para aquela criança. Ou simplesmente levar uma toalha e fazer um piquenique no parque, entendeu? Só com aquela criança, com aquela família, eu acredito que isso vai trazer muitos benefícios. Sim. E existe algum tipo de aparelho que seja mais perigoso, digamos assim, para a criança, o smartphone, o tablet ou a televisão, ou tudo se iguala mesmo? A questão é a tela mesmo? É a tela, sem dúvida alguma é a tela, é o tempo de exposição à tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os 2 anos a gente não estimule a tela na infância, né? Então, para os bebês, até os 2 anos não tem a tela. Mas a gente sabe que isso é difícil. Eu vejo isso no consultório, né? Às vezes a gente vai examinar uma criança e aquela criança está, às vezes, resistente, chorando, e a primeira coisa que a gente faz é colocar a tela, porque a gente, né, ela fica entretida ali e acaba parando de chorar. Mas a gente sabe que não é o ideal, que o ideal é o estímulo, é o livro, é a leitura, é a interação social daquela criança com o familiar.
Sim, e aí quando as crianças vão crescendo mais, né, mais velhas, como que funciona? Aí que outras atividades, né? O ideal é que a gente estabeleça horas de tela, em torno de 1 a 2 horas no máximo por dia. Lembrando que se é para aquelas crianças que permanecem em atividade online, às vezes são 4 horas já, que ela já está. Então, é evitar no período contraturno que tenha outras atividades online e colocar ela para poder estimular jogos de regra, né? Então, jogo de dama, xadrez. Além disso, a gente tem jogos que podem ser comprados em lojas de brinquedo que estimulam também, né? Até mesmo, às vezes, aquele famoso banco imobiliário que a gente consegue estimular a somatória, a divisão, quanto que um paga, quanto que o outro deve. E assim, a gente consegue estimular também, às vezes, uma educação financeira para aquela criança que está um pouco maior. Sim. E agora, nesse período de pandemia, de distanciamento, a gente está muito longe, né, dos familiares, as crianças, dos coleguinhas da escola, e usar a tela é uma forma, às vezes, de conversar com essas pessoas. Nesse sentido, dá para incluir aí na rotina, de vez em quando, né, você conversa com a avó, com o avô, com um tio, uma tia, um primo? Sim, sem sombra de dúvida, é uma maneira que a gente tem de aproximar as pessoas. Inclusive no consultório, quando eu tenho uma criança maior, em torno de 7, 8 anos, que está tendo uma dificuldade com o distanciamento, às vezes eu oriento fazer uma videochamada com a coleguinha da escola e elas brincam de boneca. Sabe, brincam ali, interagem, jogam algum joguinho, tudo de forma online. E isso aproxima, isso traz acalento e faz com que a criança fique melhor, fique mais feliz. Legal. Falando um pouquinho de rotina, né, de novo, acho que uma das questões que deve surgir muito é relacionada ao sono, né, principalmente do bebê e daquela criança mais novinha. Está sendo mais difícil, na sua opinião, chegar àquele momento ideal para todo pai, que é ter a criança dormindo durante a noite toda sem despertar? Ou até, de certa forma, ajudou, né, a rotina e a hora do sono? Eu acredito que essa questão do sono durante a pandemia, ela atrapalhou um pouquinho. Porque como as crianças estão mais em casa, elas não têm uma rotina tão bem estabelecida como horários de acordar, de dormir, horários de refeição e estímulos ao longo do dia, essa criança, quando chega à noite, ela está com energia com sobra, e aí ela não quer dormir. E aquele momento que o pai fala, vamos dormir, gera uma insônia comportamental. Então, a criança não quer dormir de jeito nenhum. Então, o pai leva a criança à cama, mas ela fala, eu tô com fome, eu tô com sede, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Ou ela não fala, né? No caso do bebê, ela chora. No bebê, ele chora, e aí ele se joga para trás, ou às vezes ele fica em pezinho no berço. Então, o que eu oriento nesses casos é que a família tente estabelecer uma rotina. E essa rotina, ela sempre começa com o horário que a criança vai dormir. Então, por exemplo, eu quero que a criança esteja dormindo às 8 da noite. Então, eu já começo uma rotina de sono 1 hora antes, por volta das 7 horas. Então, eu vou dar um banho, eu vou dar o jantar, eu vou fazer uma atividade mais tranquila, como fazer uma leitura, brincar com uma massinha, por exemplo, no caso de uma criança mais velha. E isso faz com que a criança entenda que a atividade está diminuindo a intensidade e que ela vai dormir. E aí, durante o decorrer do dia, é importante que a criança tenha rotina. Então, o horário das refeições tem que ser sempre os mesmos. Horários de brincar, horários, às vezes, de fazer nada, que é importante a criança ter um tempo livre para ela fazer o que ela quiser. Mas a criança que você tem uma rotina, ela se organiza de uma forma melhor e ela passa a ser uma criança que, estruturalmente, à noite, ela está mais organizada e ela consegue dormir com mais facilidade. Aí, chega à noite, tem esse horário que a gente chama de ritual do sono, né? Que é interessante justamente diminuir um pouquinho, né, as luzes até e ter essas atividades que não despertem tanto, né, a criança, que não agitem tanto. Isso, a gente orienta sempre que 1 hora antes do horário estabelecido para o sono, os pais ofereçam um jantar ou uma alimentação para a criança, façam o ritual do banho e após o banho façam alguma atividade que seja mais lúdica, mais tranquila, como por exemplo uma leitura. Legal. E falando um pouco de rotina alimentar, então, que eu acho que tem muito a ver com a rotina em geral, né? Como dividir, né, geralmente essa rotina em casa
E os preparos também, que a gente, como está saindo menos, né, é interessante se organizar para deixar no início da semana tudo já pronto ou, na medida do possível, tentar todo dia fazer aquelas alimentações para o bebê, para a criança? Eu acredito que depende muito da forma como aquela família se organiza durante a semana e qual a disponibilidade de tempo que eles têm. Se é uma família que o home office consome a maior parte do horário do dia e que não é possível preparar uma refeição fresca todos os dias, eu oriento que no sábado ou no domingo eles se organizem e façam as refeições, congelem todas as refeições da criança. E assim, todos os dias eles podem esquentar essa refeição e oferecer uma alimentação balanceada para ela. Caso seja possível preparar o alimento todos os dias, sim, também a gente pode fazer o almoço e o jantar dessa criança. O importante é a gente pensar que essa criança ela tem que tomar um café da manhã. No caso dos bebês, por exemplo, é o leite. Depois ela faz um lanche no meio da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E algumas crianças é necessário o uso da ceia, como, por exemplo, uma fruta ou um iogurte, no caso de crianças mais velhas. E com relação ao valor nutricional, né? Como balancear essa refeição? Quais são os elementos que é importante ter ali sempre disponíveis para a criança comer? E a questão de congelar também, se você congelar logo depois, então, que preparou, não perde o valor nutricional? Não perde. A gente, na hora do almoço e do jantar, a gente tem que pensar que a criança tem que ter acesso a 6 grandes grupos, que são cereais e tubérculos, então, por exemplo, o arroz, a batata, o inhame, o cará, mandioca, as proteínas como carne vermelha, frango, peixe, ovo e carne suína, as leguminosas como o feijão, as verduras e os legumes. Então, são 6 grandes grupos que a criança precisa ter acesso no almoço e no jantar. E nos lanches, ela precisa ter acesso a uma porção de fruta. Algumas crianças precisam de um complemento, como, por exemplo, uma aveia, uma castanha, um bolinho, mas essas orientações elas podem ser feitas pelo nutricionista ou pelo pediatra que está assistindo a essa criança. E isso é super importante. Sim. Nesse período agora, aumentou o consumo de alimentos menos saudáveis pelas crianças, de lanchinhos, assim, batatinha? Sim, com certeza. Os pais, eles estão saindo menos, eles estão ficando muito em casa e ocorre um grande aumento do número de preparações feitas em casa pelas mães. Então, os pais estão fazendo bolos, salgadinhos em casa, almoços e jantares. Então, a gente tem consumo menos de produto industrializado, menos comida de pacote e mais comida de verdade. E quando você me perguntou sobre congelar a comida, a gente pode congelar, não tem problema algum. Não são perdidas os valores nutricionais do alimento. E, inclusive, a gente pode aquecer essa comida no micro-ondas. Então, preparar uma comida no final de semana e usá-la durante a semana é ótimo. Facilita e a criança sempre está ingerindo uma comida saudável. E a gente estava falando também da alimentação saudável, né? É importante ter o exemplo em casa também, né? Dos pais, porque às vezes o pai está comendo uma comida que não é tão saudável e a criança fica com vontade de comer também, né? Qual a melhor forma de lidar e dizer, olha, esse não é um alimento para você, ou se esforçar ao máximo para também comer tão saudável quanto a criança? O ideal é que os pais se esforcem, façam pelo menos uma refeição ao dia em família. Então, é sentar com aquela criança para poder estimular a criança a comer melhor. Quando os pais comem, a criança vê os pais como exemplo e ela tenta imitar. Ela tem o interesse. Então, por isso que é muito importante que a criança veja, né? Tem esse exemplo. E os pais, se forem comer algo que seja proibido na faixa etária pediátrica, por exemplo, eu quero comer uma barra de chocolate. Você não é o ideal que a gente dê o açúcar para a criança. Então, coma no momento que a criança não esteja presente, para que ela veja. Ou, se for ver, coma um pedacinho e dê um pedacinho para a criança. Se for uma criança maior, por exemplo, acho que tudo tem um equilíbrio. A gente precisa sempre pensar nisso. Sim. E falando em proibido, né? Tem a questão das birras. Quando que a gente pode, como lidar, né, com isso e quando que a gente pode dizer que começa essa fase de birras? Um bebê, por exemplo, ele faz birra ou é um outro tipo de comportamento, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um Terrible 2, que é a adolescência dos bebês. Quando chegam perto dos 2 anos, as crianças elas começam a ficar um pouco mais desafiadoras.
Então, elas querem algum determinado objeto ou determinada comida, ou querem fazer determinada ação e o pai, muitas vezes, ele é contra isso. Então, isso é normal, é o comportamento, faz parte do desenvolvimento neurológico daquela criança. Agora, cabe ao pai saber orientar, saber estimular habilidades naquela criança para que aquela criança consiga perceber o que está acontecendo. E aí, a partir disso, orientar. Então, eu gosto muito da disciplina positiva, que é quando você cria habilidades, você estimula aquela criança a pensar no que ela está fazendo. Principalmente com relação aos sentimentos dela. Sentimento de raiva, de tristeza. Ou, às vezes ela simplesmente está insatisfeita com aquilo ali. Então, a gente pode estimular isso daí e diminuir as birras nesse caso. Doutora, a gente falou um pouco, né, sobre birras, sobre emoções. O que mais a gente pode dar de dicas para os pais com relação a isso, nesse período de isolamento, como lidar, né, com a situação de que você não pode a toda hora estar saindo para fazer alguma atividade, não pode estar com os seus amigos, com os seus familiares sempre? O que a gente tem recomendado é que as crianças façam atividades que remetam aos familiares. Então, por exemplo, um desenho. Então, a criança desenhar a família, desenhar os avós ou os amigos e mostrar via online. Fazer, por exemplo, uma videochamada e mostrar aquele desenho para a avó. Tentar fazer alguma atividade manual que remeta ao amigo também faz toda a diferença. E, além disso, a gente começar a perguntar para aquela criança o que aconteceu. Se ela está triste. Se, por exemplo, ela queria, pular do sofá. Né? Que é uma atividade muito comum em casa. Então, eles querem pular o tempo inteiro do sofá, ou pular na cama, e a gente sabe que tem, às vezes, o risco, né? De cair, de machucar. Então, a gente pergunta àquela criança, poxa, vamos pensar, se você pular do sofá, o que acontece? Você pode machucar, você pode cair, e isso faz com que você fique triste e talvez você não consiga brincar mais. Então, a gente começa a estimular isso. Você dá à criança o poder da escolha. Se você fizer isso, acontece isso, mas se você fizer dessa forma, vai ser um resultado diferente. O que você prefere? Como que poderia ser? E aí, a gente pode criar quadrinhos das emoções. A gente pode desenhar numa folha de papel várias carinhas, triste, feliz, às vezes com sono, às vezes cansado, e estimular a criança a se reconhecer nessas figuras. E a partir disso a gente consegue trabalhar muito bem as emoções. Até para o caso da criança estar muito irritada por conta desse isolamento, é importante, né, também fazer essa conversa, isso ajuda também? Ajuda, com certeza. Quando a criança ela reconhece as próprias emoções, ela consegue passar para você o que está acontecendo e você, quanto pai, você consegue ajudá-la. E, se for preciso, conversar com um pediatra e este vai encaminhar, se for o caso, para um psicólogo infantil, para ajudar a mediar esse processo. Então, é sempre importante os pais terem uma conversa bem aberta, tanto com a criança quanto com o profissional que está auxiliando. Uhum. No caso da necessidade desse encaminhamento para outro profissional, né, da psicologia, por exemplo, que sinais é importante observar na criança, quando ela está, as ações dela? Normalmente é uma criança que desafia o tempo inteiro, ela tem uma negativa, então ela toda não. Vamos fazer não sei o quê? Não. Vamos ali? Não. Vamos brincar disso? Não. É uma criança que tende a se isolar no quarto, às vezes ela só quer ficar deitada, dormindo, ela refere uma tristeza. Ela fala para você, eu tô triste, ou eu sinto um aperto, eu sinto uma angústia. E isso faz com que você tenha sinais e sintomas de que a criança está passando por algum processo de alteração de comportamento, alteração de emoção. Uhum. E, doutora, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente está no processo de uma campanha importante de vacinação, que na verdade dura sempre o ano todo, mas teve recentemente o dia D de vacinação contra pólio. Qual a importância, né, para bebês e crianças da vacinação? Quais as recomendações? Sim, sem sombra de dúvida. A vacinação sempre foi importante e neste momento mais do que nunca. Então, a gente está tendo uma campanha contra a poliomielite que vai até o dia 30 de outubro, então, no caso, até amanhã. Então, os pais de crianças de 1 a 5 anos, mesmo que o cartão esteja atualizado, precisam levar os seus filhos para receber a vacina oral da polio. E nessa campanha também estão sendo feitas as atualizações de cartões. Então, pessoas que ficaram em casa durante a pandemia e que não atualizaram o cartão da criança, deverá levá-las aos postos de saúde para isso. Se os pais estão em dúvida sobre quais são as vacinas que eles devem tomar, se devem ir, os profissionais dos postos de saúde estão capacitados a orientá-los e os pediatras
também estão capacitados a orientar sobre quando deverão ser feitas as vacinas, qual o melhor momento, mas lembrando que a vacina da poliomielite até os 5 anos ela é obrigatória. E a gente está hoje com uma cobertura vacinal muito baixa, né, para poliomielite. Os dados mais recentes são de que 35% do público-alvo apenas foi vacinado, né? É importante a gente aumentar esse número. Sem sombra de dúvida. Os pais eles ficam muito em dúvida se devem levar ou não. Então, é regra. De 1 a 5 anos, mesmo com cartão atualizado, tem que ir ao posto de saúde. Não tem escolha, é obrigação, tem que levá-la. E sem dizer que a gente está também com um aumento de casos de sarampo no país. Então, é importante que a gente veja se está ocorrendo a atualização do cartão vacinal com relação à tríplice viral, para que a gente aumente, né, a taxa de vacinação. E houve uma mudança recente com relação à vacinação contra sarampo para bebês, né? A primeira dose foi antecipada, não foi isso? A gente tem uma dose 0, que ela é feita em crianças a partir de 6 meses. Antigamente, a gente fazia apenas uma dose com 12 e uma dose de reforço com 15 meses. Agora, fazemos uma primeira dose, a dose 0, a partir de 6 meses de vida e uma dose de reforço aos 12 e 15 meses. Sendo que a vacinação de 15 meses, ela engloba a vacina da varicela. Então, ela passa a ser chamada de tetraviral. E acho que muitos pais ficam com receio de vacinar crianças tão novinhas. É uma preocupação mesmo? Ou o importante é você ter a criança protegida contra esses vírus? Até porque a gente está no meio de uma pandemia que pode causar outras complicações, o próprio sobrecarregar o sistema de saúde, que é uma das maiores preocupações no mundo todo, não só no Brasil. Sem sombra de dúvida. É super importante uma vacina segura, feita há muitos anos e que não tem risco. A gente pode levar, sim, as crianças para serem vacinadas. E muitos pais acreditam que pelo fato de estar ocorrendo o isolamento, não tem outras doenças, mas sim, temos. E as outras estão ocorrendo da mesma forma, então é por isso que é tão importante a vacinação estar em dia. Sim, inclusive, durante o período em que a gente teve o maior percentual de isolamento da população, as próprias UTIs pediátricas ficaram um pouco mais vazias por conta das doenças, né, bronquiolites, que pararam de ocorrer, né? Com relação a essa saída para o posto de saúde, quais os cuidados? A mesma coisa, uso de máscara, distanciamento? Isso, uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel a 70% e o distanciamento no posto de saúde. Então, é formar fila com distanciamento e isso é seguro. Os profissionais dentro do posto estão todos habilitados e capacitados para fazer uma vacinação segura. Quem optar pela vacinação na rede privada também pode ir na clínica ou até tem opções de vir em casa, né? Fazer a vacinação também. Sem sombra de dúvida. A clínica particular funciona da mesma forma. Ou você se dirige a ela ou você agenda um dia e horário e você recebe eles em casa com toda a segurança também. Sim. A senhora já tratou alguma criança com Covid-19? Como que funciona, né, esse tratamento da criança? Que dúvidas geralmente os pais que têm um filho com a doença trazem para o consultório? O que acontece? Acho que tem muita dúvida com relação a sequelas ainda, né? Como que a gente vê nesse momento em que as informações ainda estão chegando sobre a doença? Sim, com certeza. Eu já atendi várias crianças com Covid-19. A experiência que eu tenho é que normalmente os sintomas eles são bem brandos. As dúvidas que os pais normalmente me perguntam é se o sintoma começa com a criança ou com o adulto em casa. Depende. Eu tive várias crianças que o primeiro sintomático da casa foi a criança, foi o bebê, e a partir de então os pais manifestaram. Então, não existe regra. A gente sabe que normalmente os sintomas na faixa etária pediátrica são febre, coriza, tosse. Muitos ficam sonolentos, mais prostrados. Algumas crianças mais velhas relataram alteração de paladar e de olfato, mas os sintomas eles são os mesmos da faixa etária adulta. E com relação à gravidade dessas crianças, a gente sabe que um número muito pequeno de crianças evolui para síndrome inflamatória e se for feito um atendimento precoce, e normalmente a criança ela fica super bem. Sim, e com relação ao atendimento precoce, então é importante ressaltar que é preciso levar as crianças primeiro para as consultas de rotina, né, continuar indo ao pediatra e também
para o que fazer quando começarem esses sintomas. Já dá aquele toque no celular para saber aquelas informações iniciais, ter aquela orientação. Sim, sem sombra de dúvida. A criança, ela precisa ser, a família precisa ser orientada, a criança precisa ser examinada muitas vezes. Então, para a criança que tem um pediatra assistente, a indicação é entrar em contato imediatamente com esse pediatra. E para a criança que às vezes não tem esse pediatra assistente, por exemplo, é consultada via SUS, né, num posto de saúde, que ela procure o atendimento no hospital para que ela possa receber os primeiros cuidados, ser examinada e avaliada de forma correta e a família ser orientada sobre principalmente ao tempo de isolamento. Porque uma dúvida que eles falam é o seguinte: se a criança está bem, posso sair do isolamento? E não pode, porque como a criança ela é um portador do vírus e muitas vezes ela é assintomática ou tem sintomas brandos e por um período curto, a gente precisa manter o tempo de isolamento de 10, 14 dias, conforme a orientação. E esses sintomas da criança, então, já é bom levá-la quando percebe os primeiros sintomas, se for o caso do SUS, por exemplo, né? Sim, é importante não esperar. A orientação é que essa criança que esteja com desconforto respiratório, com uma tosse mais intensa, com febre, que ela seja avaliada. É claro que se, por exemplo, a febre apareceu em 2 horas, você não vai levar a criança com 2 horas de febre. A gente espera em torno de 24 horas para observar se vai surgir outros sintomas, se a criança vai evoluir, às vezes com 24 horas a febre some. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, esperar esse tempo de febre, observar e aí, a partir de então, procurar o atendimento médico. Agora, para finalizar, nossa última pergunta, com relação à ida para as consultas de rotina, né? Qual a importância de manter, né? Voltando um pouquinho no início da pergunta anterior, para a gente finalizar. Sim, sem dúvida alguma, as consultas de rotina, elas são obrigatórias. Os pais não podem deixar de ir, porque a partir dessas consultas a gente consegue estabelecer peso e altura dessa criança e colocar ela na curva para saber se ela está com um desenvolvimento antropométrico, né? Ok, normal, adequado para a faixa etária dela e principalmente fazer o desenvolvimento dela, avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor. Muito obrigada, doutora, pela participação. Agradeço. O CB Saúde fica por aqui e amanhã tem CB Agro. Até mais.